Olá, somos o grupo Metalmente e vamos apresentar nosso trabalho sobre ligas de alumínio com foco na série 2000. Nosso grupo é composto pelo Enzo e por mim, Rodrigo. Neste vídeo, iremos abordar diferentes tópicos, começando por uma breve definição e contexto histórico, passando também pela estrutura cristalina do material, propriedades físicas e mecânicas, o diagrama de fases e o diagrama TTT, falar um pouco sobre a microestrutura típica, as principais fases constituintes e, por fim, apresentar as principais aplicações do material em questão. O alumínio é um dos metais mais versáteis e utilizados na indústria moderna devido à sua leveza e resistência à corrosão. A série 2000, especificamente, se destaca por suas ligas com adição de cobre, o que confere a essas ligas alta resistência mecânica, sendo amplamente utilizadas em aplicações estruturais, como na indústria aeroespacial. Um exemplo notável é a Liga 2024, desenvolvida por volta da década de 1930, que revolucionou a construção de aeronaves. O alumínio, apesar de ser o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, é o metal mais jovem usado em escala industrial, visto que começou a ser produzido comercialmente há cerca de apenas 150 anos, como é demonstrado no gráfico à direita, onde é correlacionado a produção de alumínio ao decorrer dos anos. Falando agora sobre a estrutura cristalina, as ligas da série 2000, assim como o alumínio puro, possuem uma estrutura cristalina cúbica de face centrada, CFC. Essa estrutura é conhecida por permitir alta ductilidade e boa resistência ao desgaste. A inclusão de cobre na série 2000 modifica ligeiramente essas propriedades, tornando essas ligas mais rígidas e fortes, sem comprometer a leveza do alumínio. Falando agora um pouco sobre as propriedades físicas e mecânicas, uma das principais vantagens das ligas de alumínio-cobre da série 2000 é a combinação de leveza com alta resistência mecânica. A liga 2024, por exemplo, possui uma resistência à tração entre 400 e 500 MPa, mantendo uma densidade de cerca de 2,78 gramas por centímetro cúbico, significativamente menor do que o aço, tornando-a ideal para estruturas onde peso e resistência são críticos. Sua boa condutividade térmica e elétrica também favorece aplicações industriais específicas. À direita é apresentado o gráfico tensão-deformação obtido através de um ensaio de tração para a liga 2024 em diferentes tempos de envelhecimento. As condições de estado de entrega subenvelhecida por 1 hora e aquela dita como a de máxima dureza, com envelhecimento de 3 horas, apresentam alta ductilidade e resistência mecânica um pouco inferior às ligas superenvelhecidas, em princípio, contrariando o senso comum de que as maiores durezas estão associadas a maiores resistência à tração e a menores ductilidades. E essa mudança pode estar associada a duas questões. De um lado, está relacionado à redução da mobilidade de discordâncias, elevando a resistência do material, e de outro, a presença de precipitados em tamanhos maiores, que facilita a nucleação de microvazios e, por consequência, a nucleação de trincas, comprometendo com isso a ductilidade do material. Aqui é apresentado os diagramas de fase e TTT do material. O diagrama de fases alumínio e cobre é fundamental para entender a formação das diferentes fases durante a solidificação e tratamentos térmicos. Nas ligas da série 2000, a fase θ é uma fase importante que aumenta a resistência mecânica. Já o diagrama TTT mostra como essas fases se desenvolvem ao longo do tempo e sob diferentes temperaturas, guiando o processo de envelhecimento da liga, que é essencial para alcançar suas melhores propriedades mecânicas. Agora, vamos falar um pouco sobre a microestrutura e as fases constituintes. Normalmente, as ligas 2024 são envelhecidas naturalmente e apresentam um considerável endurecimento quando mantidas por tempos relativamente longos à temperatura ambiente. Esse efeito ocorre devido à formação das zonas Guinier-Preston, zonas GP, em formato de discos que são responsáveis por um ganho razoável na dureza. A continuação do tratamento térmico leva à formação do precipitado de equilíbrio termodinâmico, θ, possuindo uma composição química Al2Co, em que mesmo que o tratamento continue, não há mudança nas suas características, com exceção ao tamanho que tende a crescer, diminuindo a dureza, conhecido como superenvelhecimento, quando comparado com o intervalo de coexistência das fases θ'. Como podemos observar na imagem, temos a fase θ representada pelos grãos escuros, a fase alfa representada pelas regiões claras e a revelação de pontos escuros que são atribuídos à fase θ'.
A fase alfa é constituída da solução sólida de cobre e outros elementos de liga na estrutura CFC, a mesma estrutura do alumínio. Já a fase teta refere-se ao composto intermetálico CuAl2, e a fase teta' refere-se aos precipitados de cobre. Bom, por fim, vamos apresentar também suas principais aplicações. As ligas da série 2000, especialmente a 2024, são amplamente utilizadas em aplicações que exigem alta resistência mecânica e leveza, como componentes estruturais de aeronaves, fuselagens e peças automotivas. Sua excelente combinação de propriedades físicas e mecânicas faz dessas ligas um material preferido em situações onde a eficiência estrutural é essencial. Neste momento, é super importante ressaltar que o alumínio possui uma vasta gama de ligas, cada uma projetada para diferentes aplicações e condições. Hoje, focamos brevemente nas ligas trabalháveis da série 2000, que são amplamente conhecidas por sua alta resistência mecânica e leveza, especialmente aplicadas na indústria aeroespacial e automotiva. Cada liga possui suas particularidades e deve ser estudada conforme a necessidade. Nosso intuito é apresentar um geral e despertar a curiosidade para esse material tão importante. Por fim, deixo aqui as fontes utilizadas para a construção desse trabalho. Agradeço a atenção e disponibilizo meu e-mail para eventuais dúvidas, comentários ou sugestões. Obrigado!